Olá, sou Ludmila. Para a gente falar sobre a conservação de comunidades, nós temos que falar de preservação de grandes áreas, de preservação de ecossistemas. Então, ao mesmo tempo que nós estamos conservando comunidades, nós estamos conservando também, preservando, em alguns casos, os elementos naturais e também abrangendo todo o ecossistema. Lembrando que a diferença de comunidade e ecossistema é que a comunidade são um conjunto de indivíduos de espécies diferentes que habitam um determinado local num determinado tempo. Quando você considera os aspectos físicos ou abióticos, nós estamos falando de ecossistema. Se você quer conservar comunidades, dificilmente você vai conseguir desassociar de ecossistemas, dos aspectos abióticos. E é o modo mais eficaz da conservação da biodiversidade. Você não consegue conservar uma comunidade, as interações de uma comunidade, se você não conserva grandes áreas, se você não conserva todo o ecossistema. Esse é um dos primórdios e também dos principais objetivos dos conservacionistas, a conservação de comunidades, tá? Lembrando que a gente tem diversos tipos de estudos para tentar conservar uma área com o maior número de espécies, com maior diversidade possível. Então, como que é feito? A gente trabalha com áreas protegidas, implementação de medidas de conservação dentro e fora dessas áreas e a restauração de comunidades em hábitats degradados. Lembrando que você conservar, você preservar, proteger uma área, você vai gastar menos recursos sempre do que você restaurar comunidades. Mas essa restauração também é importante, porque em alguns casos a restauração é a única saída para resolver a conservação de alguma comunidade. Por exemplo, se você observar a Mata Atlântica e o Cerrado, que são biomas altamente degradados, muitas regiões elas necessitam de restauração. Então nós precisamos associar essas três coisas: proteger áreas, implementar medidas de conservação, sejam elas leis ou projetos dentro dessas áreas protegidas, e restaurar comunidades que estão presentes em hábitats degradados. Dentro dessas áreas protegidas, nós temos as legalmente protegidas. Dentro da legislação, a legislação do Brasil, a legislação ambiental do Brasil, ela é muito robusta, ela é muito bem feita, ela é muito bem escrita. Obviamente que a gente está vendo que a execução dessa lei, cumprimento dessa lei, não é tão adequado quanto a gente espera para medidas de conservação. Então ela deixa muito a desejar por diversos motivos, e isso foi desde sua criação, mas é uma lei que é considerada modelo no mundo. Então nós temos, por exemplo, a lei ambiental que cobre áreas protegidas. E essas áreas protegidas elas podem ser governamentais, podem ser públicas ou podem ser particulares, através, por exemplo, de uma aquisição de terras. Então, se você, por exemplo, tem uma terra, tem uma área que você quer legalmente proteger ela, você pode fazer. Você não vai torná-la pública por ser uma área preservada e conservada. Você vai entrar dentro da lei como uma área legalmente protegida, mas você não vai torná-la pública. E nós vamos ver que várias propriedades particulares, elas têm uma parte que são legalmente protegidas pelo governo. A ação governamental ela pode atuar em nível nacional, regional ou local relacionado a áreas protegidas, e para cada uma desses nós temos uma legislação específica. E para aquisição de terras, geralmente nós temos organizações de conservação e pessoas físicas. Nós temos pessoas físicas, por exemplo, que tem uma área que é considerada uma área conservada, uma área que tem uma biodiversidade alta, que resolve proteger aquela área. Temos organizações de conservação que adquirem áreas ou recebem doações de áreas e que realizam o manejo dessa área, porque manejar uma área de conservação não é barato, a gente precisa de muitos recursos. Então, às vezes, uma organização até recebe uma doação, até recebe uma área para proteger, mas ela não consegue manter aquela área. Isso é muito comum de ocorrer. Grandes empresas, por exemplo, elas podem receber essas doações de algumas áreas para proteção, mas elas não conseguem manter todo o manejo necessário àquela área, tá? Não é simplesmente deixar a área lá isolada que ela vai conservar. A gente precisa de um plano
de manejo, um plano de intervenção para essas áreas. E essas áreas protegidas, dentro delas é permitido diferentes graus de intervenção, como nós vamos ver daqui a pouco. Como são chamadas essas áreas protegidas pelo governo? São chamadas de unidades de conservação. Uma das categorias dentro dessas áreas protegidas, a primeira delas são as unidades de conservação ou UCs. Essas UCs aqui apresentadas nesse mapa são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais como água e características naturais relevantes, que são legalmente instituídas pelo poder público. E elas compõem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou SNUC, que é uma lei de 2000, que fala sobre vários tipos de unidades de conservação. Então, nós temos 12 categorias de unidades de conservação. O que diferencia uma categoria da outra são os usos permitidos, tá? Então, o tipo de categoria não é a pessoa que cria que vai associar, são as características daquela área associadas ao tipo de uso que será realizado para a gente implementar, categorizá-las em uma categoria dentro das UCs. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos em diferentes cores as unidades de conservação. Nós vamos ver que nós temos diferentes tipos e nós temos, por exemplo, uma grande concentração de unidade de conservação que cobrem grandes áreas aqui no território da Amazônia. Então, como é que funciona a gestão dessas áreas? O Ministério do Meio Ambiente, o que ele faz? Ele coordena o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, é ele que gerencia todas as unidades de conservação. No entanto, quem acompanha a implementação é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. E quem executa, o CONAMA acompanha, e quem executa é o Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e o IBAMA. Isso em unidades de conservação federais, tá? Essas duas. E quando a gente entra em órgãos, quando a gente, por exemplo, está criando unidade de conservação que pega mais de um município, então nós teremos os órgãos ambientais estaduais, SUPRAM, SEMAD. E aqui nós temos os órgãos ambientais municipais que estão associados às unidades de conservação municipal. Por exemplo, um parque municipal dentro de um município, ele é uma unidade de conservação municipal. A partir do momento que pega mais de um município, uma unidade de conservação que pega mais de um município, ela é considerada estadual. Podendo ou não ser também considerada nacional, federal, como a gente vai ver, mas geralmente quando ela pega mais de um estado, ela é considerada uma unidade de conservação federal. Ou se for uma unidade de conservação de grande extensão, ela entra na categoria federal. Então são esses os órgãos responsáveis pela gestão e pela execução do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E quais são os objetivos das unidades de conservação? Como a gente está falando de conservação de comunidades, e quando eu falo de comunidades aqui, eu também estou falando do meio em que ela vive, então eu estou falando de ecossistemas, então nós acabamos criando também a conservação de espécies, né? Então muitas unidades de conservação, às vezes elas focam também em um grupo, em determinado grupo, alguma espécie vulnerável. Um exemplo claro disso é a Serra da Canastra, aqui mais próximo da gente. Nós temos uma unidade de conservação federal, um parque nacional, que é o Parque Nacional Serra da Canastra, e ele tem uma conservação de uma grande área. A gente realiza a conservação de uma grande área através desse parque, principalmente de campos, mas a gente tem programas dentro dessa unidade de conservação que são específicos para algumas espécies, que é, por exemplo, o pato mergulhão, que é uma espécie ameaçada, super importante, muito bem requisitada por turistas para visualizar, para observar em seu ambiente natural. Então ela tem um chamariz muito grande e isso acaba trazendo muitos benefícios para a unidade de conservação. Então a gente pode sim ter programas focados em espécies dentro de unidades de conservação. Temos a conservação de espécies biológicas e recursos genéticos.
espécies ameaçadas de extinção e preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Por que restauração? Ludmila, mas você falou que restauração é sempre quando eu vou modificar, eu vou recuperar uma área. Você vai recuperar uma área. Mas unidade de conservação, às vezes, quando ela é adquirida, quando ela é implementada, ela não precisa estar totalmente preservada ou conservada. Ela pode ter áreas que necessitam de restauração, sim. E também, por exemplo, a Serra da Canastra é um exemplo. Você tem vários incêndios que são criminosos nessa área, também incêndios naturais. Os incêndios naturais ocorrem muito pouco, mas a partir do momento que ocorreu um incêndio, você tem que trazer técnicas e atividades de manejo para restauração. Então, a unidade de conservação não quer dizer que também não tem áreas a serem recuperadas lá dentro. Então, nós temos duas grandes categorias nas unidades de conservação: a unidade de proteção integral e unidades de uso sustentável. Qual que é a diferença das duas? Lembrando lá nos conceitos atrás. Proteção integral, você está protegendo a área e geralmente você não realiza nenhum tipo de atividade antrópica. Unidades de uso sustentável. Então, o uso sustentável seria o quê? Eu retirar do ambiente aquilo que ele é capaz de recompor. Então, eu posso sim retirar alguma coisa daquela área de preservação, daquela unidade de conservação. No entanto, eu tenho que ter um planejamento para que aquele recurso ele não se esgote, ele seja capaz de se auto-recuperar. Então, nós temos aqui 5 tipos de unidades de proteção integral. Eu vou dar destaque muito ao Parque Nacional, que são as maiores áreas, as áreas mais ditas interessantes para conservação, tanto em termos de biodiversidade, como o público se interessa mais por esse tipo de unidade de conservação. São áreas mais belas em termos de biodiversidade. Mas nós temos diversos outros tipos de unidade de conservação. Então, aqui nessa tabela, que ela resume de uma maneira bem simplificada quais as diferenças entre uma e outra. Nós temos então essas duas categorias, mas e aí? O que uma diferencia da outra? A diferença está, como eu falei, nas características do local, nas características biológicas, ecológicas e também no seu uso. Então percebam que, por exemplo, um parque nacional ele é de domínio público. E nós temos, dentro de proteção integral, nós temos também unidades que podem ser particulares ou públicas. Um monumento natural pode estar numa propriedade particular de alguém. Então, ele pode permitir entrada, como pode não permitir. Ele pode cobrar por essa entrada para visitação. E refúgio da vida silvestre, a mesma coisa. E dentro de uso sustentável, nós temos duas que podem ser três que podem ser particulares, mas quase todas podem ser públicas, exceto a reserva particular do patrimônio natural, que o próprio nome já diz que é uma reserva particular. Mas algumas unidades de conservação, gente, elas são específicas para a conservação de espécies e algumas elas não permitem a visitação pública, somente a pesquisa. Percebam que todas que permitem pesquisa, importante lembrar que mesmo permitindo pesquisas, algumas áreas dentro dessas unidades de conservação elas só permitem pesquisadores para estudos bem específicos, muito bem controlados, tá? Por exemplo, na Serra da Canastra, nós temos a visitação, ela permite a visitação pública, né? Você pode entrar lá, você paga uma taxa, você entra, você visita, mas tem locais lá que você não pode visitar, que ela só é permitida para pesquisa. E tem alguns locais mais específicos ainda que você tem que ter uma autorização específica para realizar um tipo de pesquisa nesse local. Então, você não consegue, como visitante, observar ou visitar toda a Serra da Canastra. Aliás, legalmente você não pode, né? Essas duas unidades de conservação aqui, elas não permitem visitação pública, somente pesquisa. Geralmente elas são áreas bem específicas, uma biodiversidade significativa, uma biodiversidade extremamente sensível e baixa resiliência, baixa resistência, ou seja, qualquer tipo de visitação pública pode acarretar algum dano à biodiversidade. Sempre que há visitação, gente, pública, ela causa algum impacto, alguma modificação nas áreas naturais.
No entanto, a visitação pública é muito importante para uma unidade de conservação. Primeiro, por trazer recursos, mas principalmente porque uma unidade de conservação ela não vai funcionar se não tiver apoio da população e da comunidade. Se não houver um reconhecimento, uma divulgação de tudo que está sendo preservado ali. Porque uma unidade de conservação ela não consegue se desassociar das áreas vizinhas. Então, as comunidades vizinhas elas precisam também estar interessadas em preservar aquela área. E aí, algumas unidades de conservação ainda permitem a ocupação humana, ou seja, pessoas morando dentro da unidade de conservação. Na de proteção integral não temos, tá? Permissão para ocupação humana, e na de uso sustentável, sim, você permite a ocupação humana. Geralmente, ou populações tradicionais, então não povos indígenas e demais, não pode ser qualquer pessoa, e sempre que houver alguma pessoa, ela tem que ter alguma família, por exemplo, ela tem total controle sobre o tipo de atividades que ela pode realizar lá dentro. Então, ela não é porque ela está dentro de uma propriedade particular, que é dela, que ela pode realizar qualquer tipo de alteração. Quando ela está dentro de uma unidade de conservação, ela necessariamente precisa seguir as regras da unidade de conservação, que a gente chama de plano de manejo. Ludmila, mas eu entrei lá na Serra da Canastra e eu vi algumas propriedades rurais lá, umas propriedades particulares. E lá é uma unidade, é um parque nacional, uma unidade de proteção integral. O que acontece, gente? Quando a gente vai implementar uma unidade de conservação, às vezes na maioria das vezes, essa área que será protegida, ela abrange áreas particulares já existentes ali. Sempre tenta-se fazer um acordo para que aquela pessoa vá para outro lugar e deixe a sua propriedade ali. No entanto, por diversos motivos, inclusive um apego à terra, por exemplo, um proprietário que está lá há mais de 40 anos, isso talvez não funcione e também não seja válido, não seja interessante para o proprietário e até mesmo seja uma situação um pouco mais complicada. Então, o proprietário ele não é retirado de lá, mas a partir do momento que ele falecer, aquela área ela vai ser sim da unidade de conservação. Nós temos para cada unidade de conservação, toda unidade de conservação ela tem que ter um plano de manejo. Isso é muito importante você saber, porque nesse plano de manejo você tem tudo o que pode ser feito, tudo o que pode, as regras dessa unidade de conservação, quais os tipos de ambientes que tem lá, qual a diversidade presente lá, se possível, se já foi estudada, e como que é a gestão dessa unidade de conservação. Então, se a gente observar aqui dentro do Brasil, nós temos uma maior quantidade de áreas protegidas, lembrando que áreas protegidas não são somente unidades de conservação, tá? Mas aqui, ó, nós estamos falando de unidades de conservação. Então, nós temos unidades de conservação distribuídas em todos os biomas, entretanto, o bioma de maior área protegida é a Amazônia. E também, gente, nós temos 9% de Mata Atlântica, 8% de Cerrado, lembrando que esses três são em área os mais relevantes, então, consequentemente, aliás, esses quatro. Então, consequentemente, eles vão ter uma maior cobertura, uma maior abrangência de áreas protegidas. No entanto, esses dois, Mata Atlântica e Cerrado, são os que mais sofreram impactos e modificações ao longo do tempo. Essa tabela aqui de 2019, ela traz a quantidade de áreas de proteção integral e de uso sustentável que a gente tem. Nós temos hoje 149 de proteção integral e de uso sustentável 185. Lembrando que um número significativo aqui para a gente são os parques nacionais, porque eles são os principais agentes para a conservação da biodiversidade, considerando a área que eles abrangem. Então, aqui nós estamos falando em número. Percebam que em área nós temos um número mais significativo em parques nacionais e também em APA, em área de proteção
ambiental, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Para a gente falar de outras áreas, de áreas protegidas, ambientalmente protegidas, nós temos que falar do Código Florestal, que foi reformulado em 2012. O Código Florestal ele vem para associar ou para proteger áreas particulares, áreas dentro de propriedades particulares. Então, vocês já devem ter ouvido falar de APP, de reserva legal, e essas áreas elas são previstas em lei e são delimitadas por lei para cada propriedade. Então, tudo que vocês vão ver aqui vai ser uma regra geral que ela pode ser alterada principalmente para pequenas propriedades rurais, que são menores que 4 módulos fiscais. O que é um módulo fiscal? Módulo fiscal é uma medida de área para propriedades rurais em que ela varia de município ou de estado, tá? Geralmente de município a município nós temos uma pequena variação, uma variação maior de estado para estado. Essas são as regras gerais. Quando a gente modifica o tamanho da propriedade rural, a gente pode também modificar essas regras, geralmente tornando-as mais flexíveis. Flexíveis no sentido de proteger uma menor necessidade por lei de proteção de uma menor área que quando comparado com as regras gerais que eu vou apresentar aqui. Então, se o proprietário rural ele tem uma pequena propriedade, geralmente ele vai precisar proteger menos área do que o que eu estou apresentando aqui. Então, nós temos de APP, ou seja, área de proteção permanente. O nome já fala que é para proteger. Permanente não quer dizer que não pode sofrer algum ou permitir algum uso sustentável, tá? Mas é uma área protegida, ou seja, que o proprietário tem que conservar ou preservar. Então, se a gente observar, nós temos diversos tipos de APP. Uma delas é a de topo de morro. Para ser considerado uma APP de topo de morro, a altura mínima do morro é de 100 metros e 25 graus de declividade. Então, se o proprietário tem esse tipo de ambiente na área dele, esse ambiente ele não pode ser modificado, não pode plantar lá em cima, não pode tirar a mata, desmatar para qualquer tipo de uso, para pasto, o que seja. Nós temos a reserva legal, nós vamos falar um pouquinho dela especificamente, e essa reserva legal é uma área a ser conservada em toda a propriedade rural. Todo proprietário rural precisa ter uma área, uma parcela de sua área como reserva, como área a ser conservada. Ou ele cerca essa área, ou ele simplesmente não modifica essa área, tá? E nós vamos ver quanto que ele tem que deixar daqui a pouco. Nós temos aqui também APP de curso d'água. São faixas de vegetação no entorno de cursos d'água. Vai variar também, nós vamos ver daqui a pouco. Mas todo o rio ele tem que ter uma faixa de vegetação. Todo curso d'água tem que ter uma faixa de vegetação no seu entorno. E também lagos e lagoas naturais, assim como os artificiais. Os lagos e lagoas naturais, as regras são diferentes para os artificiais, as leis são diferentes, mas todos têm que ter também uma vegetação no entorno de espelhos d'água. Nós temos também a APP de nascente, da mesma forma que os lagos e lagoas, nós temos que ter no início lá do curso d'água, onde o curso d'água nasce, uma APP, uma área de proteção, onde a vegetação não pode ser removida, onde não pode ocorrer grandes alterações. E essas são as áreas, as APPs e áreas a serem protegidas. Então, APP e reserva legal são áreas que devem ser protegidas. Nós temos ambientes como veredas, manguezais e restingas que, independente do seu tamanho, eles têm que ser protegidos. Eles não podem ser modificados, a não ser com autorização do governo, autorização por lei para o seu uso. E nós temos algumas áreas que são de uso restrito, ou seja, permite-se algumas atividades de acordo com o planejamento apresentado para o órgão ambiental. Então, são áreas de inclinação de 25 e 45 graus e é permitida a produção sustentável. Para eu produzir nessa área, eu tenho que ter um plano de uso sustentável, tá? E dentro de uma propriedade rural também nós temos dois aspectos importantes, duas áreas, que é uma servidão administrativa, por exemplo, se na sua propriedade rural passa uma linha férrea
ou uma linha de eletricidade. Então essa é uma área de servidão administrativa, tá? Uma ponte que liga uma estrada a outra, qualquer tipo de alteração antrópica que seja para o uso não somente seu, mas como também do município e do estado. Essa servidão administrativa, essa área ela é descontada dessas áreas, que eu vou falar mais para frente, de quanto que você precisa proteger dentro da sua propriedade particular. E a área rural consolidada é outro termo que surgiu nessa nova lei de 2012. São áreas produtivas antes de 2008. Então, se o proprietário rural ele tem uma área produtiva antes de 2008, então ele tinha uma área de café, de pasto, de agricultura, de qualquer tipo de atividade anteriormente a 2008, aquela área é considerada consolidada, ou seja, o proprietário pode continuar tendo ela como uma área produtiva. E para a APP de cursos d'água, como que a gente protege? Vai depender da largura do rio. Então o proprietário vai lá, mede a largura do rio e a partir da largura do rio ele sabe quanto que ele tem que proteger de vegetação. Então ele vai eles podem nos meses mais secos medir a largura do rio e estipular quanto que ele tem que proteger. Então a faixa é de 30 metros, se o rio tem até 10 metros. Faixa de 50, se o rio tem de 10 a 50 metros. E assim, até chegar acima de 600 metros de largura do rio, ele precisa proteger 500 metros de vegetação ciliar. Para os lagos naturais, nós temos a necessidade de proteção da vegetação quando o lago tiver de 1 a 20 hectares de 50 metros e mais de 20 hectares de 100 metros de APP ou de mata ciliar preservada. E aqui no entorno de nascente, com algumas exceções, sempre a gente vai ter 50 metros de proteção no entorno de nascentes. Para lagos artificiais, por exemplo, lagoas artificiais ou reservatórios de usinas hidrelétricas, são eles que vão, as empresas que vão estipular quanto de vegetação que você vai preservar no entorno dessas áreas. Nós temos algumas outras APPs. Por exemplo, se na sua propriedade você tem altitudes maiores que 1.800 metros, não importa o tamanho do imóvel, não importa o tamanho da área, você vai ter que preservar essas áreas acima de 1.800 metros. Por que disso? Porque essas áreas geralmente são áreas muito sensíveis, onde qualquer tipo de atividade antrópica vai causar um dano muito grave para a biodiversidade, para aquela área, para os solos, para todas as características físicas e bióticas. Topos de morro, montanha, montes e serras com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus também são a área de proteção permanente. Nós temos o mesmo motivo dessas maiores de 1.800. Encosta ou parte de encosta com declividade superior a 45. Justamente porque alguma atividade antrópica nessas áreas acima de 45 graus, ela vai causar uma modificação tão grande que qualquer, por exemplo, chuva pode acarretar um dano grave até mesmo para a população humana. Então vamos falar agora de reservas legais. O que é uma reserva legal? Como eu falei, é uma porcentagem da área da propriedade rural que tem que ser preservada, como contribuição para a biodiversidade, manutenção do ciclo da água, controle do clima e fertilidade do solo. Aí tem muitas pessoas que falam, mas tem uma propriedade rural, eu proteger um pedacinho lá de mata, eu estou fazendo alguma diferença? Tá. Como a gente viu nas aulas anteriores, questão de fragmentação, de conectividade, de metapopulação, mesmo sendo pequenas áreas, elas vão contribuir sim de uma maneira para a biodiversidade, principalmente se elas tiverem uma propriedade rural, tiver uma conectividade entre uma e outra. Por exemplo, podemos ter reserva legal de 2 propriedades rurais que são conectadas por APPs de rio. Isso é muito comum de acontecer. Isso acaba contendo uma biodiversidade elevada. Então a gente precisa sim dessas áreas de reservas legais, elas são áreas muito significativas em termos de proteção. Quanto que a gente precisa, quanto que cada propriedade precisa proteger? Você é obrigado a proteger 20% da sua
da sua propriedade rural, exceto quando você está na Amazônia Legal. Então, na região de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão, onde é a cobertura da Amazônia Legal. Então, se você tem uma área de floresta, você tem que proteger 80% da sua propriedade rural. Se você tem uma área de cerrado, você tem que proteger 35%. A área de campos gerais, 20%. Então, lembrando que dentro da Amazônia Legal, nós temos diversos tipos de fitofisionomias. Nós temos floresta, nós temos cerrado, nós temos campos. Mesmo dentro da Amazônia, como um todo, você tem áreas de cerrado, áreas de campos. E essas áreas, elas têm diferentes graus de necessidade ou de cumprimento da legislação para a proteção, como a gente está vendo aqui. O que é permitido nessas reservas legais? Então, não são áreas intocáveis. Você pode ter sistemas agroflorestais, lembrando que tudo aqui que é permitido, você tem que ter um planejamento apresentado ao órgão ambiental. Exploração comercial de produtos não madeireiros, então na reserva legal você não pode tirar madeira, mas você pode tirar frutas, sementes e propágulos. Ecoturismo, turismo rural, controlado também. Exploração de madeira e produtos florestais para uso do próprio imóvel, desde que não ultrapasse 2 metros cúbicos por hectare. Então, você não pode explorar comercialmente a madeira, mas você pode remover parte dessa madeira, uma pequena parte, com autorização, lembrando sempre com autorização, com planejamento dentro dessas reservas legais. Então, muitos produtores rurais não realizam esses tipos de atividades, justamente porque são atividades que precisam de uma autorização ambiental, precisa de um planejamento muito bem executado para a sua realização. E nós temos, dentro das áreas necessárias à proteção, nós temos algumas que são cobertas pela legislação, outras não, mas que são importantes locais que apresentam uma grande concentração de espécies. Então, aqui os estuários, por exemplo, aqui nós estamos falando de estuários que são áreas de encontro do mar com o rio, então forma umas regiões de transição. Essas regiões são altamente ricas em biodiversidade, devido justamente a ter espécies oceânicas, espécies de água doce, criar um ambiente com características diferentes, permitir o encontro dessas espécies e aí a gente criar berçários naturais. Então nós temos diversos tipos de características que fazem dessa área uma área até legalmente protegida. Outra área legalmente protegida são as áreas de, como eu falei, mais de 1.800 metros de altitude. E quando a gente considera esse gradiente, ou seja, quando a gente observa a heterogeneidade desse ambiente, ele é muito rico em biodiversidade. Você tem um espaço considerado pequeno, numa área considerada pequena, uma grande variação de espécies, de ambientes, de microhábitats. Então percebam que a figura aqui já ilustra bem. Nós temos diversos tipos de microhábitats que são consequências das atividades climáticas que conseguem ter espécies adaptadas a diversos tipos desses ambientes. Então nós temos espécies adaptadas a ambientes mais frios, mais quentes, mais úmidos, menos úmidos, tudo concentrado numa pequena área. Então são áreas de altas concentrações de espécies. Formações geológicas diferentes. Esse aqui, por exemplo, é um mapa de formação geológica do Grand Canyon. Então nós temos uma variedade grande de formações geológicas. Isso faz criar uma heterogeneidade de ambientes muito divergente e, consequentemente, várias espécies diferentes. Cada formação geológica diferente aqui vai ter uma vegetação diferente e, consequentemente, uma espécie animal associada diferente. Áreas geologicamente antigas. Então, se nós pensarmos na questão de adaptação de espécies, as espécies elas estão se adaptando ao longo de milhões de anos. Então, se você pegar as áreas geologicamente antigas, nós vamos ter espécies mais especialistas, mais adaptadas do que as demais. Isso também cria uma heterogeneidade de ambientes. Então, aqui nesse mapa ele representa em cores as idades de cada área e as áreas geologicamente antigas são geralmente estão associadas a maior biodiversidade. Matas ciliares, tão importante que é considerado uma PP, é uma área de alta umidade,
Então, uma área com uma grande quantidade de nutrientes, porque todos os nutrientes vêm das áreas de maior altitude e são carreados para os rios, que são áreas de mais baixas. Então, esses nutrientes, propágulos, sementes são carreados para cá. Isso faz com que, juntamente com a umidade, propicie o desenvolvimento de diversos tipos de espécies de vegetação, como também a associação de espécies animais. A heterogeneidade de habitats. Então, se a gente pegar um ambiente grande, geralmente uma área maior, como um parque nacional, ele tem uma heterogeneidade de ambientes muito maior do que uma área pequena. Então, consequentemente, ele vai abrigar diversos tipos de espécies, como eu já falei lá para trás, que os ambientes diferentes, com características diferentes, características climáticas diferentes, permitem a ocupação por diversas espécies diferentes.